capítulo de número 2, nos diz assim, e eu quero que você preste bastante atenção, porque o texto não é longo, eu tenho que ganhar tempo por causa da Santa Ceia, não quero extrapolar o horário, ou pelo menos não extrapolar muito, levando em conta que hoje é o culto de Santa Ceia, mas a palavra do Senhor diz assim, Tiago, capítulo 2, versículos de número 13 em diante. E que você aprenda o que nós vamos falar aqui hoje. Diz assim, Tiago 2:13. Porque o juízo é sem misericórdia. Presta atenção nessas palavras. Cada versículo que vai ser lido é de extrema importância para a tua vida. Seja você adolescente, jovem, adulto, ancião, homem, mulher, obreiro, não obreiro. Preste atenção, por favor. Porque o juízo é sem misericórdia. Em outras palavras, Deus não terá misericórdia de quem? Para com aquele que não usou de misericórdia. Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Em outras palavras, se você é misericordioso, triunfará sobre o juízo que poderia recair sobre você da parte de Deus. Mas quando você é misericordioso, o juízo de Deus não vai surtir efeito sobre ti, porque você vai estar justificado como um bom homem e uma boa mulher diante de Deus. Por que esse versículo foi dito aqui e agora? Porque ele antecede o que nós vamos ler agora e fala sobre juízo e misericórdia. Olha o que diz: meus irmãos, qual é o proveito, o que se aproveita, de que adianta se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Que proveito tem se você diz que tem fé e consequentemente a fé acompanha-se com oração, jejum, busca? Então de que adianta você praticar tudo isso se você não pratica obras? Porque olha o que Tiago diz, e Tiago, ele é veementemente em relação ao que ele está dizendo. Ele não fala num tom que deixa a subentender o que é a obra. Não, ele fala de uma maneira eficaz e contundente acerca das obras. Olha o que ele diz: se um irmão, vou reler o 14. Meus irmãos, qual é o proveito, de que adianta se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhantemente a fé salvar? Em outras palavras, só fé não salva ninguém. Um bom exemplo disso é que Satanás e os demônios têm fé em Deus e têm fé em Cristo Jesus. Sabe exatamente qual é o poder que eles têm e o que eles podem fazer. E nem assim serão salvos, serão condenados. Na verdade, a palavra do Senhor diz mais ainda: já estão condenados. Continuando: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos, carecido é precisando de roupa e necessitado do alimento cotidiano, ou seja, o pão de cada dia, o arroz, o feijão, a carne, ou seja, qual for o alimento,
se ele estiver necessitado do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, ou alimentai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? De que adianta você dizer algo semelhante? Como eu sei que hoje não é comum dizer algo desse nível, desse tipo, alimentai-vos, aquecei-vos e fartai-vos, eu acho que nunca ninguém disse isso para ninguém, mas aqui você diz assim: olha, vai na paz do Senhor, que Deus te abençoe. Você não costuma dizer isso para as pessoas? Não é isso? Mas muitas vezes Deus usa quem para abençoar o irmão? Os anjos? Os anjos? Usa os anjos? Usa o Espírito Santo de Deus? Ou na maioria das vezes, quando Deus fala em abençoar os irmãos, usa os próprios irmãos para uns abençoar os outros? Não é isso? Não é isso que diz a palavra de Deus, amados? Não é isso? E muitas vezes nós dissemos e não fazemos, nós falamos e não executamos, nós sentimos e não externamos, e dizemos que somos o quê? Homens e mulheres de fé. E olha o que diz ainda no texto da palavra: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Cuidado você que tem muita fé e não faz nada. A sua fé é morta, ela te levará à perdição. Eu não me lembro em que momento que eu estava falando, acho que foi ontem. Eu estava falando com alguns irmãos, falando sobre o coração enganoso. Tome cuidado com o teu coração. Eu ainda vou mais além. Tome mais cuidado com o teu coração do que com o coração do teu irmão. Porque se o teu coração, se o coração do teu irmão, ou se o teu irmão quiser te fazer algum mal, estiver te enganando, você só vai deixar ser enganado se você quiser. Só vai deixar ser enganado se você quiser. Porém, quando é o teu coração a enganar, você não sabe o que está acontecendo dentro dele. Ah, pastor, eu sei, não sabe não. Porque se você sabe, então você é mais sábio do que a própria palavra de Deus, quando diz que o coração do homem é enganoso. E muitos se enganam. Eu estou salvo. Cuidado com esta frase. Cuidado com a frase, eu estou salvo. Você pode estar mais perdido do que a maioria das pessoas aqui neste lugar. Cuidado com a palavra, eu sou um homem de fé. Cuidado. Você está mais fadado a ir para o inferno do que aquele que diz: eu preciso aumentar a minha fé. Cuidado. Cuidem de vós. Cuidem de cada um de vós como se hoje fosse o último dia de vossas vidas. Como se essa semana fosse a última semana de vossas vidas. Como se esse mês fosse o último mês de vossas vidas. Como se a presença do Senhor, a segunda presença do Senhor aqui na terra, fosse eminente que pode acontecer a qualquer momento. Então cuide, porque sem fé, a tua fé é morta, não serve. Pastor, o senhor está querendo dizer então que eu não preciso ter fé, é só fazer a obra? Não. O apóstolo Paulo diz também que a salvação vem pela fé em Cristo Jesus. E Tiago complementa dizendo que tanto a fé quanto as obras caminham juntos, de mãos dadas. Assim como você precisa do alimento
e da água para sobreviver, do comer e do beber, que não adianta só comer, que você vai morrer, e não adianta só beber, que você vai morrer. Como você precisa comer e beber, assim é a fé com as obras. E se você deixar uma de lado, você está fadado ao erro, está fadado à derrota. E continuando diz assim: mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Eu quero que você, e eu vou ajudar você a interpretar este versículo. Ele diz assim: me mostre a tua fé com as tuas obras, e eu com as minhas obras mostrarei a minha fé. Em outras palavras, eu vou olhar para apagou o nome, fala para mim, Helena. Isso acontece, tá, Helena? Vai se acostumando. Helena, eu consigo olhar para o teu coração, olhar para você, para o teu coração. Eu consigo olhar para você e dizer o tamanho da sua fé para com Deus? Eu consigo? No momento algum. Consigo, Jéssica, olhar para você e dizer que você tem pouca, mais ou menos, muita, uma fé maravilhosa? Eu consigo. Como que eu conseguiria ver que você é uma mulher de fé, que você é uma mulher de fé? Através das obras. Porque é a única coisa que externa a fé que é em nosso coração. E aqui diz mais ou menos assim: mostra-me a tua fé através das tuas obras. Então não adianta dizer que tem fé se não pratica as obras. Porém, a outra situação diz assim: e eu lhe mostrarei a minha fé através das minhas obras. Em outras palavras, clareando bastante para o seu coraçãozinho, está querendo dizer da seguinte maneira: que o homem que tem uma fé verdadeira, a consequência será as obras que ele faz, e através das obras veremos que ele é um homem de fé. Porque um homem que crê em Deus, que tem fé em Deus, que tem fé em Cristo Jesus, naturalmente ele pratica as obras por causa da fé que ele tem em Cristo Jesus. Mas se ele não pratica obra nenhuma para Deus, a fé dele é injustificável e é uma fé duvidosa. Porque é mais ou menos assim: quando nós amamos nossas esposas, quando você ama o seu filho, quando você ama o seu marido, a coisa que você mais quer fazer é demonstrar esse amor. E você não demonstra só e você chega diante do seu marido, e você chega diante da tua esposa, e ninguém entende nada. Mas o que você está fazendo? Não é o amor que eu sinto por você? Estou vendo, não estou vendo a sua atitude. Como é que eu vou entrar no teu coração para saber o que está se passando aí dentro? Então como é que você demonstra? Você diz que ama, você abraça, você agrada, você faz por onde, você cuida. Assim que você demonstra o amor que você tem, não é isso? Não é a maneira de fazer? Não é o que você faz, mamãe, papai, com seus filhos? Cuida da melhor maneira possível, preserva, tenha um cuidado, quer dar o melhor que puder. Às vezes uma coisa que você nunca teve, às vezes muitos aqui nunca teve uma bicicleta nova, e hoje quando você compra uma bicicleta e dá para o teu filho, é uma alegria inexplicável, porque a primeira coisa que te vem na cabeça é: eu não tive, mas eu vou dar para o meu filho, vou lutar para dar. Não é assim que a gente externa o amor? E como é que a gente externa a fé? Indo para o canto e só orando. Aí Deus fala assim: olha, filho, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ide fazer discípulos. Aí o apóstolo Paulo não, ainda aqui em Tiago, diz assim, ó, depois nós vamos voltar aqui, diz aqui assim, ó, Tiago 1,27, Tiago 1,27 diz assim: a religião pura
e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é mais ou menos assim: servir o Evangelho de Cristo, em outras palavras, em miúdo, quer dizer assim, olha, é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações, ou seja, lutas, guerra, batalha, sofrimento, doença, e a si mesmo guardar de ser incontaminado com o mundo. Em outras palavras, uma demonstração da religião santa, da religião verdadeira, que é o Evangelho de Cristo Jesus, é fazer o bem, é praticar o bem, é fazer o bem ao próximo. E qual é a maior e a mais importante maneira de você fazer um bem a alguém? Qual é? Qual é, amados? Qual é? Qual é a maior e a mais importante maneira de se praticar o bem para com alguém? Qual é? Pregando o Evangelho de Cristo Jesus para essa pessoa. Porque a melhor coisa que pode acontecer com essa pessoa é ela ser salva em Cristo Jesus. E qual é a segunda coisa maior? Qual é o segundo maior mandamento? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, qual é a segunda coisa melhor que você pode fazer com alguém? É amar. Só que se você evangelizar, ou melhor dizendo, para você evangelizar alguém, não depende do primeiro? Não é amando que se leva a palavra? Não é isso? E o que o Senhor Jesus veio nos ensinar? Senão o amor. E através do amor fazemos a obra, primeiro por amor a Deus, segundo por amor ao próximo. E se você não faz a obra por amor a Deus, não faz a obra por amor ao próximo, então a tua fé não tem sentido de ser. A sua fé não é uma fé verdadeira, pelo menos segundo não os conceitos de Deus, já que a fé é para com Ele, e o conceito de Deus diz que a fé sem obras é morta, então você não tem fé. Mas de que maneira que podemos fazer esta obra? Pastor, eu já vim aqui na igreja, eu louvo, eu oro, eu faço limpeza aqui do templo, ajudo, eu dou estudo bíblico. Será que é só dessa maneira que é a obra de Deus? Ou mesmo que você vá lá fora e evangelize alguém, será que é só esta maneira de evangelizar? Ou de fazer a obra? Vou fazer uma pergunta a vocês. Uma prostituta pode ser salva só por ter feito uma obra? Pode. Uma pergunta difícil, não é? Uma prostituta pode ser salva por ter feito uma obra? Olha como é que a obra é importante. Olha como é que fazer a obra é importantíssimo. Pergunta: uma prostituta pode ser salva por ter feito uma obra? Pode. Quem falou sim? Sim? Não precisa dizer se você lembra o nome. Glória a Deus. Então vamos ler. Vamos ler. Continuando assim a palavra de Deus, nós vamos chegar nesse inteirinho, ou nesse ponto. Diz assim: crê tu, ou crês, né, de crer. Crês tu que Deus é um só? E se você disser assim, creio, e eu digo para você, segundo o texto, fazes bem, até os demônios creem
que Deus é Deus. Ou seja, basta crer. Basta crer, mano. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Às vezes a gente mensura, ou mede, ou acha que o que nós temos aqui dentro, algo talvez chamado fé, por si só é suficiente para nos levar à salvação. E Deus diz: não, você está errado. Por isso é que a leitura da palavra de Deus, a pregação, o estudo bíblico é algo de tão importante, com tanta importância para a tua vida, que muitos morrem espiritualmente e talvez morrem até naturalmente e perdem a sua salvação porque não houve tempo, porque não conhece a palavra de Deus. E sabe o que é interessante? Me perdoe se eu estiver errado, e se eu estiver errado, você pode levantar o dedo, que eu dou um jeito de providenciar uma Bíblia para você. Mas se eu estiver errado, me corrija. Eu tenho praticamente certeza que na casa de cada um de vocês tem uma Bíblia. Alguém aqui não tem uma Bíblia em casa? Nenhuma, nem da esposa, nem do filho, nem da mãe, não tem em casa Bíblia nenhuma? Todos têm. E talvez você esteja fadado ao insucesso da sua vida espiritual, porque você não lê os textos da palavra de Deus. E continuando, diz assim: queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Olha o que diz a palavra de Deus. Em outras palavras, eu vou agora, como se Tiago estivesse aqui agora falando para vocês. Eu vou intermediar a conversa de Tiago com a igreja aqui agora. Eu vou dizer assim: vocês querem ter a certeza absoluta que a fé sem obra é inoperante, ou não surte efeito, ou não vai ter resultado, ou não agrada a Deus, ou vocês vão morrer sem a salvação? E eu vou responder agora, porque o Tiago também responde. Ele deixa a pergunta, mas ele responde. E diz assim: olha o que diz o texto da palavra de Deus. Não foi, preste atenção, não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o filho Isaque? Talvez você diga assim: pastor, eu não sabia que dar um sacrifício de si para Deus também era obra. Também é obra. Você sacrificar a tua vida em nome do Senhor também é obra. Eu vou mais além. Toda vez que você faz algo para Deus, aquilo que você gosta muito de fazer, seja o que for, você não fez nada. Você não fez nada. Sabe por quê? Porque fazer aquilo que você gosta de fazer é fácil. Lembra? Se eu não me engano, foi Davi. Me ajuda aí, quando ele foi, porque ele precisou de um terreno para. Como é que lembra a palavra que ele falou? Quem lembra, me ajuda aí, Onil, se lembrar? Ele não pode sacrificar, ele comprou o terreno. Como? Não sacrificarei. Não, ele falou assim: eu não vou ofertar aquilo que não me custou nada. Não foi isso? Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que agradava a Deus, errou como todo mundo aqui erra, mas um homem que agradava o coração de Deus, quem me dera ser igual a Davi. Em certo momento, ele precisava de uma terra para ofertar ao Senhor, e o Senhor ordenou, ou o profeta ordenou que ele comprasse uma terra. Me ajuda aí se eu estiver errado. Tanta coisa na cabeça que a gente erra. Me ajuda aí, taxa aí se eu estiver errado. E ele falou com o tio,
Quem falou? Ele falou com uma pessoa que tinha terra, e ele falou assim: ó, eu quero comprar essa terra para sacrificar, ou para ofertar ao Senhor. E o homem, como soube que era para Deus, disse: não vou vender não, eu vou dar ela, para Deus eu vou dar ela. Sabe o que Davi falou? Não quero de graça, porque eu não vou ofertar nada ao Senhor que não me custe nada. Estão entendendo? Então, quando você faz alguma coisa que você gosta muito de fazer, você não está fazendo nada para Deus. Você gosta de fazer, que ele é prazeroso para você, porque a verdadeira obra, o verdadeiro sacrifício para Deus é você justamente fazer, mesmo que obrigado, aquilo que você tem dificuldade, que você não gosta muito de fazer, mas eu vou fazer, porque é um sacrifício para o Senhor, porque eu não vou dar nada para o Senhor que não me custe nada. E talvez você venha para a igreja, aqueles que oram, aqueles que louvam, aqueles que cantam, aqueles que tocam instrumento, aqueles que pregam. E talvez você vai: eu fui lá na igreja, fiz uma obra linda para o Senhor, hoje louvei, adorei. Não, mentira. Porque você gosta de fazer isso. Tudo aquilo que a gente gosta de fazer não gera sacrifício. Não gera. Qual o sacrifício que você tem em dizer para uma pessoa que você ama: eu te amo? Nenhum. Agora chega para o seu inimigo e fala assim: eu te amo. Aí começa a entrar o poder de Deus na tua vida. Aí começa a entrar a mão de Deus, o agir de Deus, o Espírito Santo de Deus na tua vida. Porque todos os apóstolos, eu vou fazer referência aos apóstolos, fizeram aquilo que foi sacrifício ao ponto de dar a sua própria vida para pregar a palavra de Deus. Para quem não viu esse último filme do apóstolo Paulo, acho que foi no ano passado, né, Chay? Foi no ano passado que foi lançado. Há uma parte nele em que mostra claramente as pessoas amarradas em postes pelas ruas afora durante a noite e sendo queimadas vivas para iluminar a rua. Era o circo ao céu aberto que Nero proporcionou, mas era na realidade a perseguição ao povo cristão. E nenhum deles sendo queimado vivo negou a Deus. Isso é obra. Isso é obra. Abraão, quando ele foi sacrificar o filho, porque assim o Senhor tinha dito, eu acredito que havia muita fé nele, tanto que é chamado pai da fé. Eu acredito que havia muita fé nele por dois motivos. Mas mesmo assim, amado, pensa o seguinte: você que tem filho pequeno, pensa o seguinte: por mais que você tenha fé em Deus, e Deus fala assim: olha, vá, suba um monte e sacrifique essa criança para mim. Por mais que você possa ter fé, ter a certeza que talvez Deus vai ou providenciar ali um cordeiro na hora do sacrifício, ou mesmo que se você matasse, queimasse, que Deus ressuscitava ele na hora. Mas mesmo assim, diante de um cenário daquele, em que se você está diante do teu filho, deitado, e você com um punhal na mão, com uma faca na mão, deve ser um momento terrível. Mas eu acredito que ele tinha fé por dois motivos. Porque Deus falou assim para ele: primeiro, que era o único filho, e o filho dele só nasceu quando ele tinha 100 anos de idade.
100 anos de idade. Primeiro filho dele, 100 anos de idade. Aí Deus falou assim: olha, antes da esposa gerar o filho, ele falou assim: olha aqui, ó, essas estrelas. E naquela época era uma escuridão, porque não havia luz elétrica. Porque hoje, se você estiver numa cidade aqui, se você estiver aqui no centro, você quase não consegue ver a estrela. Mas você vai lá na roça, você chega, parece até que vê uma estrada assim de estrela, assim, ó, quem já viu. Aí Deus falou assim para ele: olha para o céu, você consegue contar essas estrelas? Pois assim será a sua descendência. Deus nunca havia mentido para Abraão. E Abraão, quando ele olhou, ele deve ter ficado estupefato ou espantado e imaginou: como assim a minha descendência será como essas estrelas? Não é isso? Então, quando Abraão foi levar o filho para ser imolado, sacrificado lá no monte, ele foi com alguns servos dele e falou assim: ó, vocês esperam aí, porque nós vamos lá em cima e depois nós voltamos. Ele não falou eu vou voltar, ele falou nós voltamos. Porque se Deus havia feito uma promessa para ele, que a descendência dele seria como as estrelas, então ele sabia que Deus, de uma maneira ou de outra, ia entrar com providência e ele ia voltar com o filho dele. Mas mesmo assim, ele foi lá e ofereceu a Deus o que ele tinha de mais precioso neste mundo, que foi o seu próprio filho. E você, o que tem oferecido a Deus? O que você tem mais precioso na tua vida, ou do que não faz efeito nenhum para você, não se importa, não faz diferença, não gera sangue, não esforço, não cansa, não tem que caminhar muito longe, não tem que enfrentar friagem, não tem que enfrentar perseguição? Cadê as obras? Cadê as obras? Pastor, o senhor falou sobre a prostituta, nós vamos chegar lá e vocês vão entender. Aí diz aqui no 22: vê como a fé operava juntamente com as suas obras. Em outras palavras, Abraão, um homem de extrema fé, também fazia a obra de Deus. Com efeito, pelas obras que a fé se consumou. Em outras palavras, a demonstração da atitude dele é que demonstrou a fé que ele tinha. Porque não adiantaria ele dizer: eu tenho fé, eu estou cheio de fé, e não fazer nada. Aí olha só o que a fé, caminhando junto com a obra, gerou para Abraão. Olha o que diz a palavra de Deus. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Em outras palavras, isso foi consumado, foi confirmado para que a justiça de Deus estivesse sobre ele. Foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Estão entendendo, amado? Você é justificado por obras também, mas não por fé somente. Se você tem muita fé e não faz a obra de Deus, não dá o melhor de si, não se esforça, não tem sacrifício na sua vida ministerial ou na sua vida cristã, então, filho, filha, acho muito bom você parar e rever os seus conceitos espirituais. Diz mais ainda, e agora eu tenho que correr por causa do bendito relógio. Verificais que uma pessoa justificada por obras e não por fé somente, de igual modo, não foi também, agora preste atenção, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe,
Sabe o que é meretriz? E não confunda meretriz com meritíssimo. Meritíssimo é o tratamento que nós damos a um juiz, mas meretríssima é uma prostituta. Meretriz é uma prostituta. E olha o que diz: de igual modo não foi também, eu vou falar na linguagem atual, de igual modo também não foi justificada por obras a prostituta Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Aqui está dizendo o seguinte: não estou dizendo que a pessoa pode se prostituir à vontade, que ela vai para o céu. Ela está em pecado, ela vai ter que se consertar. Não estou me referindo a isso. O que eu estou me referindo é que para se arrepender, para através da obra demonstrar a fé, por que ela escondeu os espias? Por quê? Por quê? É mais ou menos assim: porque ela vivia naquela cidade que ia ser destruída, ela vivia lá que ia matar todo mundo. E quando os espias chegou ali e falaram assim: ó, é porque nós viemos aqui espiar a terra, porque o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, nos falou para vir aqui te procurar. Mais ou menos assim, sabe o que ela disse? Apenas para dar um sentido ao que aconteceu ali, mais ou menos ela disse assim: até que enfim eu encontrei alguém que crê no mesmo Deus que eu creio. Só que ela era prostituta. Naquele momento que houve aquela situação, eu creio, porque se a palavra diz que ela foi liberta, é porque ela se arrependeu naquela hora. Mas olha a obra que ela fez. Naquela época, qualquer pessoa que escondesse alguns espias, alguns espiões, eram mortos, e da pior maneira. Ela enfrentou a própria morte para esconder os espias na casa dela, e ali, através desta obra, ela provou que ela tinha fé. E eu creio que consequentemente, naquele momento, ela já se arrependeu e foi salva ali. Por isso, amados, eu só quero reler um versículo para nós encerrarmos a mensagem de hoje, porque o tempo é extremamente curto. Quando diz assim: meus irmãos, no 14, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Por acaso, semelhantemente, fé pode salvá-lo? O que você tem feito? Qual o sacrifício que você tem feito para Deus? Quantas almas você já ganhou para Jesus? Você já ganhou uma vida para Jesus? Uma só? Uma só? Falou de Jesus para ela, e ela aceitou Jesus, mesmo que não tenha aceitado lá na hora, mas ela: poxa, eu quero conhecer a tua igreja. Você falou de Jesus, você trouxe para cá, e aqui ela aceitou Jesus. Sabe Deus por quê? 2 vidas. O que você tem feito para Deus? O que eu estou falando, talvez você pense da seguinte maneira: é lógico que o pastor Ricardo pregaria uma mensagem como esta. Afinal de contas, ele é pastor, e o pastor sempre quer mais pessoas na igreja. Eu vou dizer algo para vocês. Vocês estão, se algum de vocês pensaram isso, você que pensou, você está muito equivocado. Não que eu não queira mais pessoas aceitando Jesus.
mas eu estou preocupado com você, que nesse momento, os que estão lá fora não são os meus filhos espirituais, mas vocês são. E a palavra do Senhor diz, lá mais adiante, ou ali atrás um pouquinho, que diz que o pastor, o vosso líder, vela pelas vossas almas, cuida das almas de vocês. E não somente nós oramos por vocês, mas nós precisamos falar, pregar palavras que tragam mudança, transformação na vida de cada um de vocês. Querem ser abençoados por Deus? Ofereça algo a Deus. A palavra do Senhor diz assim, ó, é dando que se recebe. Não é isso? Maior dádiva é dar do que receber. Tudo que pediste ao Pai em meu nome, Ele vos dará. Mas o que você tem dado para Deus? Você vai ali comprar uma comida qualquer, ou você puxa um dinheiro do bolso e paga, ou você bota numa, como é que é chamado aqui? É conta, como é que é o nome? Ok? Fiado. A Dura falou que é fiado. Não, tem um nome que se dá. Pendura no galho, fiado, crédito, pré, vamos lá. Mas você, ou você compra ou você pendura, vamos falar assim. Mas você vai ter que pagar aquilo um dia. Não é isso? Alguém vai lá, faz um trabalho para você lá na roça, companheiro, você paga. E tem que pagar no dia, se eu não me engano. Alguns pagam no final de semana, né? Mas vamos lá. Aí, ao Deus Todo-Poderoso e Santo, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, o Criador de toda a terra, a gente quer de graça. Não quer fazer nada por Deus. Queremos algo a Deus. Senhor, eu quero, como é que é? Eu ainda pego o Senhor, pega pelo gogó dele, encosta na parede e diz assim, olha, eu sou teu servo, eu sou teu filho, eu estou na igreja, e o Senhor não vai fazer isso por mim? E o Senhor pergunta assim, a hora que você fizer alguma coisa por mim, eu começo a fazer por você. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Como eu disse, lá no início, há o tolo, o insensato e o preguiçoso. O tolo nem ouviu, nem sequer deu ouvido a mensagem. O preguiçoso ouviu, mas não vai fazer nada. E o insensato não ouviu, não vai fazer, e para ele não tem problema nenhum, porque ele não tem sensatez. Porém, a palavra também diz assim, olha, o sábio, o prudente, o que tem sabedoria, ele ouve os bons conselhos e o guarda. Guardar não é guardar lá em 7 chaves, guardar é praticar. Na Bíblia, guardar é praticar, é fazer de tal maneira, exercer aquilo que foi ensinado. Aí diz assim, ó, o sábio, o prudente, aquele que tem sabedoria, ouve os bons conselhos e o guarda ou pratica. E eu espero que você seja sábio, prudente, para que você se torne um bem-aventurado. O que é um bem-aventurado? Uma pessoa feliz. Você já reparou que a coisa mais difícil que tem hoje é você achar alguém feliz? Feliz de verdade? Você pode achar alguém que está alegre naquele momento, mas a felicidade passa longe da vida dele. Não é isso? E a palavra nos ensina como ser feliz. É só ler o Sermão da Montanha. Pratique o Sermão da Montanha e serás bem-aventurado, e serás um homem e uma mulher feliz em Cristo Jesus. Amém? Temos um louvor, pastora.